A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus, mais um dia aqui. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 3, do 1 ao 8, eu vou ler. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, professando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, saduceus, que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? A Bíblia mesmo nos relata, né, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, né? Nos arrepender dos pecados desse mundo, né? Pois assim, se nós obedecer ao Evangelho, à verdade do Evangelho, colheremos o bom desta terra também. Obedecendo a Deus, obedecendo seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. E aqui mesmo no versículo 6, está escrito, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E assim como nós, confessando nossos pecados verdadeiramente de coração, e nos batizamos nas águas, aqui está nesta palavra, João Batista batizava aquele que se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. E assim temos que ser eu e você. E a partir do batismo verdadeiro, do arrependimento das práticas desse mundo, e aqui no versículo 8, passamos a produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E que assim nós passamos a produzir frutos dignos de arrependimento após o batismo. E nós venhamos obedecer ao Evangelho, à verdade, à palavra de Deus. E cada dia mais as Escrituras vêm abrindo a tua mente, teu entendimento, para compreender e obedecer a ela. Mas para isso acontecer, nós temos que nos arrepender, como está aqui no versículo 2. Arrependei-vos. Mas pela dureza do coração do ser humano, muitos não querem se arrepender. Muitos querem deixar para amanhã. Não, amanhã eu aceito esse Jesus aí. Não, amanhã eu estou vivo. Mas a Bíblia diz: seu louco, se pedir a tua alma o que você tem preparado no reino de Deus, o que você tem preparado, buscado os caminhos da salvação, ou obedecido a esse mundo, os prazeres desse mundo? E que assim eu e você, nós venhamos arrepender do nosso pecado, produzir frutos dignos de arrependimento, nos afastar das coisas do mal desse mundo, nos libertar dos prazeres desse mundo e passar a obedecer a Bíblia Sagrada. Pois aqui mesmo, em Gálatas 5, Gálatas 5, 22 em diante, está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esses são os frutos do Espírito. E que eu e você não venha mais, depois de aceitar Jesus como Salvador, voltar às práticas da carne, que está também aqui em Gálatas 5. Mas, do versículo 19 em diante. 19, não vou ler agora. Eu estou falando dos frutos do Espírito. E que assim nós venhamos praticar os frutos do Espírito. E que assim, quando nós chegamos na presença de Deus, chegamos como uma árvore seca, quase morrendo. Mas que ali a palavra de Deus vai regando o nosso espírito. Vai regando dentro de nós, nos limpando, nos lavando. Porque a palavra de Deus é fonte de água viva e ela nos limpa. Mas nós temos que deixar essa palavra nos limpar. E é de dentro para fora que isso vai sendo tirado o mal da nossa vida, nos ensinando a perdoar nosso próximo, aquele que nos ofendeu, aqueles que nos apredejam, aqueles que nos maltratam. E a palavra de Deus vai nos ensinando a amar, a orar por esses que nos perseguem, a perdoar aquele que nos ofendeu. Mas quando você deixa a palavra entrar, e a verdade vai confrontando dentro de nós, nos fazendo a perdoar, como Jesus mesmo, quando chegaram com aquela mulher adúltera diante dele, e falaram para ele que a condenação dela deveria ser a morte, mas Jesus, com todo o amor, falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali, quando Jesus falou: mulher, olha para trás, procura os teus acusadores, não tinha mais nenhum, porque todos tinham pecado. Aleluia. Todos tinham pecado, todos pecam. Mas quando você começa a praticar os frutos dignos de arrependimento, você não peca mais com os prazeres do mundo. É lógico, tem que ter vigilância, oração, guardar os mandamentos da palavra de Deus, para que nós venha obedecer ao Evangelho e colher os bons frutos da palavra de Deus, guardando na tábua do nosso coração os mandamentos de Deus, que nos ensina a trilhar um caminho de salvação da nossa alma. E que nem aqui no Gálatas 5, 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pois aqui em Êxodo 20, versículo 17, está nos 10 mandamentos. É gloriosa a palavra de Deus, porque Deus vai nos revelando os mistérios dentro da Bíblia. E muitas das vezes a gente passa por essas passagens, não se atenta, não percebe o que está escrito. Se não tiver a revelação da palavra que desce do céu, passamos despercebidos desta palavra. Porque em Êxodo 20, aqui 17, está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui a palavra se refere a não cobiçar nada do teu próximo, tudo que ele tem, esposa, marido,
veículo de transporte, a casa que ele mora, que nós não venha ter essa cobiça no nosso coração a essas coisas. Porque o que manda é a tua vida com Deus, obediência. E Deus vai te abençoar também. Mas se você deixar descer para o teu coração essa cobiça, Satanás é astuto. Se desejou em seu coração aquilo do teu próximo, ou a inveja. Deus já me provou nessa situação, inclusive. A inveja entrou no meu coração e eu nem tinha percebido. Mas aí depois eu pedi perdão para o Senhor, me arrependi, pedi perdão. Isso foi arrancado do meu coração. Mas eu nem na época eu tinha percebido que aquilo tinha entrado no meu coração. Inveja. Porque eu já estava passando por tantas lutas e vendo o outro sendo abençoado. As provas que é para mim passar. E é um tempo. Nenhuma prova dura para sempre. Mas as provas vêm na nossa vida para nos provar, para nos provar. E ali se você não passa, é um X. Mas se você passa, é um sinalzinho que você passou por aquela prova. E naquela época eu fui reprovado. Porque eu cobicei a coisa do meu próximo. Mas sem perceber. Aí depois eu comecei a orar: Senhor, arranca do meu coração tudo aquilo que não te agrada. Arranca, porque o coração é enganoso, meus irmãos. Você, por boca, você pode até falar: não, eu não cobicei nada dele não, dela não. Mas o coração é enganoso. Por isso tem que orar muito pedindo: Senhor, arranca do meu coração aquilo que não te agrada. Se entrou algo no meu coração que não te agradou, mostra para mim vir me arrepender. Tem que ter um coração quebrantado, reto diante de Deus. E se você está se arrependendo, já pedindo para o Senhor, se tem algo no teu coração que te contaminou, Deus vai te mostrar, como assim Deus mostrou para mim. E aí veio à minha mente aquela situação que aconteceu, e eu desejei um bem do próximo. Aí eu falei: realmente entrou uma seta no meu coração naquele dia. E não ficou só naquela, porque depois Satanás lançou outra. E muitas das vezes a gente fala: Satanás, o diabo, ele é astuto, ele arma estratégia para te derrubar, é o que ele mais quer. A Bíblia fala: aquele que tem sua coroa, vigie para não perder ela. Então, ali foi jogar duas setas no meu coração. E muitas das vezes nessa situação aí já você vai perdendo o temor a Deus, perdendo a obediência à palavra de Deus, já não quer mais obedecer ao Evangelho. Mas tem que ter um coração reto. Se você tem um coração reto, mesmo estando lá dentro do teu coração essa seta que o inimigo plantou, mas se você tem um coração de arrependimento, você pedindo para o Senhor, Deus vai mostrar na onde que foi que você errou, que aquela seta entrou. E ali Deus mostrou para mim duas situações que aconteceu, me veio na minha mente, eu falei: realmente entrou. E está aqui, nos 10 mandamentos. Por isso que a Bíblia era tremenda. Lê os 10 mandamentos para você ver. Tem chaves poderosas aqui nos 10 mandamentos. Que a gente venha aprender cada dia mais com o Senhor, com a Bíblia Sagrada, a obedecer os mandamentos, a guardar na tábua do nosso coração. Eu não sou melhor do que ninguém, sou falho, pecador errante, também estou aqui lutando para consertar e acertar meus caminhos, e tudo que a gente tem passado é para orientar os irmãos, para que se entrou alguma seta no seu coração também, você venha pedir para Deus te mostrar de onde foi que você errou, para você pedir para o Senhor arrancar do teu coração essa mágoa, essa ira que entrou. Para que nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Para que nossa vida espiritual venha avançar cada dia mais.
Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração. Vim trazer para os irmãos aqui, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muita coisa, meus irmãos, que nós temos que renunciar, mas aos poucos Deus vai mostrando para nós. Deus vai orientando nós. O Espírito Santo que vai nos orientando. As áreas que nós temos que tratar, que Ele quer tratar em nós. Mas tem que ter um coração humilde, reto. Que você vai falar, não, não preciso, eu já aceitei Jesus e está tudo bem. Tem muita coisa que nós temos que renunciar nesse mundo. Se você quer ir morar na glória com o Senhor Jesus. Ele quer nos preparar para trilhar um caminho reto de salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Que Deus dê sabedoria, discernimento para todas as coisas. Amém? Fique na paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.